pessoal, tudo bem com vocês? Tudo certinho por aí? Eu espero que sim. Hoje o vídeo é de leituras do mês de dezembro. Já adianto para vocês que tem bastante coisa, eu achei que eu não ia ler muito e no final eu li bastante, então tenho várias leituras para comentar com vocês. Antes disso, quero pedir que você se inscreva no canal se ainda não for inscrito, deixe o like no vídeo, ative as notificações e se quiser comprar algum livro ou qualquer outra coisa na Amazon, compre com o meu link que você me ajuda um pouquinho, tá? Vai estar aqui embaixo. Me siga lá no Instagram também, se você ainda não me segue, @justibooks. Vamos começar. Tem alguns livros aqui que eu não tenho um livro físico, então vou colocar a capinha para vocês. Então, por isso que eu preciso seguir a minha lista. E na minha lista também eu coloquei as notas, então eu vou contando para vocês. O primeiro livro que eu li lá no comecinho de dezembro foi um livro que eu esperava mais, porque eu já tinha lido outro livro do autor e eu fiquei encantada, apaixonada. E aí fui ler esse, não era bem o que eu estava esperando, que é o Minha Avó Pede Desculpas, do Frederick Backman. Ele é o autor de Gente Ansiosa, um livro que eu amei e favoritei. Ai, a gente vai gravar! Começa a gente a gritar de um lado, música do outro. Pelo amor de Deus! E eu não posso ficar esperando. Então, vocês vão ter um som aí de fundo, tá bom? Vocês ignorem, por favor. Esse livro, então, vai contar a história de uma avó e de uma neta que moram ali no condomínio. A avó está doente e ela é uma mulher muito engraçada, assim, desbocada e tal. E a relação que ela tem com a neta é bem legal. Só que a avó acaba morrendo e ela deixa algumas missões para a neta, algumas cartas para ela entregar para moradores dali onde eles estão. E ela acaba conhecendo melhor cada um deles e a gente também, tá? O que eu não gosto muito nesse livro é que ele tem uma mistura de partes de uma história de fantasia, com guerreiros, cavaleiros, com monstros e coisas assim, que são os personagens do livro. E essa parte eu não fiquei interessada, então poderia não ter, não me agradou tanto. E eu acabei dando 3 estrelas então, tá? O próximo livro eu dei 3,5, era um livro que eu também tinha muita expectativa, acabou não cumprindo, mas não é um livro ruim, que é o Eleanor Oliphant Está Muito Bem. É um livro que fala sobre solidão, sobre... Ela tem algum tipo de problema mental no sentido de que ela é um pouco peculiar, não é um problema mental, assim, eu não sei exatamente como posso explicar pra vocês o que ela tem aqui, mas ela é um pouquinho diferente, mas ela não é autista, até onde eu sei. Enfim, aí a gente vai acompanhar a história dela, no trabalho dela, ninguém gostava dela, ela não dava muita bola pra ninguém também, se isolava, ela acaba conhecendo um colega ali, começam a ficar amigos, e aí ela vai se abrindo pro mundo, é bem legal ver isso, mas eu esperava um pouquinho a mais, então foi essa a minha experiência, tá? O próximo livro eu não tenho aqui porque eu já passei pra frente, que é o As de Espadas. A minha experiência não foi muito boa, eu dei 2,5. É um livro muito hypado, e esses livros muito hypados, acontece o quê? A gente acaba se decepcionando porque a expectativa vai lá no céu, né? Ele é um livro que conta sobre uma escola onde só tem 2 alunos negros e começam a acusar eles de várias coisas, sabe? Tem o As de Espada, não sei se é As de Espada, mas é o As que escreve bilhetes, complica a vida deles, tá? E aí é pra ser um thriller. Só que, assim, eu não fiquei interessada em nada nesse livro. Os personagens são chatos, não são legais, não são cativantes. O mistério por trás de todos esses bilhetes e tal, como se fosse um Pretty Little Liars, sabe? Que tem a escola e tal, e alguém por trás. Quem estava por trás eu não achei muito crível. Claro que é uma crítica social, né, que a autora quis fazer, mas pra mim não colou, gente, não rolou, eu não consegui gostar quase nada desse livro. Então, enfim, tá lido, tá? Próximo livro eu dei 3,5, que é A Cidade dos Fantasmas, da David Schwab. É um livro gostosinho de ler, uma fantasia mais para iniciantes, é um livro mais infanto-juvenil. Ele fala de fantasmas, a menina que enxerga fantasmas, ela entra no véu, que é o que a gente não pode ver, então ela se divide entre o véu e o mundo real, e aí tem fantasmas e tal, ela começa a ver.
E os pais dela, eles são escritores de livros de fantasma sobrenatural, mas eles, no fim, eles não acreditam. E eles não fazem nem ideia que ela enxerga, porque ela teve uma experiência de quase morte, por isso que ela começou a enxergar. E aí o melhor amigo dela é um fantasma, que é o fantasma que meio que salvou ela do lago que ela estava se afogando. Neste primeiro livro, eles vão para a Escócia e vão, né, tentar gravar e tal, porque agora os pais dela gravam um documentário, então ela tem que acompanhar. E lá eles vão passar por algumas aventuras relacionadas a fantasmas, tá? É legalzinho, não é nada demais, mas é uma boa leitura e eu vou continuar lendo, tá? Vocês vão ver que vai aparecer o outro aqui também. Aí eu dei nota 4 para De Sangue e Cinzas. Eu até fui bem generosa com a minha... Ui, me perdoe. Com a minha nota, porque eu não gostei tanto assim deste livro. Eu achei que ele é muitos recortes de outras histórias, ele é mais do mesmo, o plot é batido, então assim, esperava mais. Não é um livro ruim, mas é muita página para pouca história, ele é meio enrolado, não acontece muita coisa, parece que você tá lendo e não aconteceu nada, só no final que acontece alguma coisa, então acabou que eu não curti tanto assim esse livro, mas eu acho que vou continuar lendo a série, não sei, depende do tamanho da série, né, porque Dona Jennifer gosta de fazer séries enormes, né, então, não sei. Se vocês leram e gostaram, me contem aqui, tá, que eu quero saber. O próximo livro também foi uma decepção, eu dei a nota 2, meu Deus do céu. Eu imaginava que esse livro ia ser assim, meu Deus, que livro? Todo mundo, meu Deus, você precisa ler esse livro, porque esse livro é muito bom, porque é o melhor livro do autor. É isso que eu não achei o melhor livro do autor, tá? Ainda prefiro Joyland, que é o outro que eu li. E eu achava que ia ser muito bom, eu procuro pegar livros pequenos, né? Porque o King é muito descritivo e eu não gosto de histórias descritivas. Eu gosto quando vai direto ao ponto. Então, né? Mas, gente, esse livro é muito parado. É basicamente uma fã que sequestra o autor do livro porque ela não gostou do final da história. Ele sofreu um acidente, então ele tá com as pernas meio quebradas, ele não consegue se mexer. E ela fica ali maltratando ele, conversando com ele, fazendo ele escrever um outro livro. E o livro todo é isso. O livro todo é isso até a hora que ele tenta fugir e tal. Então, assim, não achei graça, tá? Não achei graça, não achei que é um thriller instigante. Pra mim foi muito monótono. Essa é a palavra certa. Então, infelizmente, não deu certo pra mim, tá? O que não quer dizer que possa dar certo pra você, né? Cada um, cada um. O próximo livro também não tem, foi um conto que eu li, Evidências de uma Traição, dei nota 4, da Taylor Jenkins Reid. Agora eu já li tudo que ela publicou, creio eu, ou ela tem mais algum que eu não li. Eu não tenho certeza, eu acho que tem em inglês, talvez uma novela também, alguma coisa assim. Evidências de uma Traição, basicamente, é uma mulher escrevendo cartas para um homem. Essa mulher, o que aconteceu? O marido dela está traindo ela com a mulher do homem que ela está escrevendo as cartas, porque ela encontrou cartas. E é cartas porque antigamente, é na mesma época de Daisy Jones, tá? Pra quem já leu. E Evelyn Hugo deve ser mais ou menos na mesma época também. E aí ela resolve contar pro marido da amante do marido dela o que tá acontecendo. E aí eles começam a ficar amigos e começam a conversar e desabafar, e é bem legal. E o final é bem legal também. Então, super recomendo, tá? Tava bem baratinho o e-book, porque não tem livro físico. O próximo foi o livro de leitura coletiva do Justi Clube, tá? Pra quem não sabe ainda, eu tenho um clube do livro, a gente lê um livro por mês, é totalmente gratuito, nossas conversas são lá no WhatsApp, então se vocês quiserem, podem me chamar aqui, ou podem me chamar lá no Instagram, no direct, enfim. O próximo livro que vamos ler eu vou até mostrar pra vocês, tá? Muito Além do Infinito é a leitura de janeiro. Eu não sei quando esse vídeo vai ao ar, então pode ser que a leitura já esteja em andamento, tá? Mas enfim, o livro do mês foi O Urso e o Rouxinol. Era um livro que eu esperava muito também, já falei a nota, 3,5. Eu esperava o quê? Um urso e uma menina na floresta. E ele cuidando dela, olha a minha imaginação. Uma coisa bem fofinha, sei lá. E não é nada disso, tá?
A menina meio que enxerga os espíritos da floresta e tal, conversa com eles, tem uns que são bons, tem uns que são ruins, mas é um livro focado no que estava acontecendo na época, em religião e no papel da mulher, que é muito oprimida, né? Nesta época aqui onde ele estava vivendo. É um livro russo, então tem muito do folclore russo, o que eu desconheço totalmente, então fiquei meio perdida. Os nomes também são super complicados, então você não sabe às vezes quem é quem ali, complica um pouco a leitura. Teve gente que gostou muito, teve gente que achou mais ou menos, então eu fiquei no mais ou menos, assim, sabe? Não fiquei com vontade de continuar a série. A trilogia, no caso, né? Tem mais um livro aqui, eu vou acabar me desfazendo dele também, que é A Menina da Torre, então eu provavelmente não vou ler, porque não me instigou a esse ponto, infelizmente, né? Eu tive várias leituras medianas esse mês e algumas decepcionantes, gente. Nenhum livro favorito, infelizmente. Vamos continuar. O próximo livro eu dei uma nota 3,5, que é o livro Sem Amor, da Alice Oseman. Esse livro trata de um assunto bem interessante que é pouco ou quase nunca tratado na literatura, que é a assexualidade e a aromanticidade. Você não tem interesse romântico por outra pessoa e você não tem interesse sexual por outra pessoa. Isso existe, isso é real e ainda é muito preconceito, e o preconceito vem da própria comunidade LGBT, pelo que a gente consegue ver aqui, porque eles acham que isso não existe. Mas temos aqui a nossa protagonista para provar que existe, e ela tentou de todas as formas se apaixonar, beijar meninas, se conhecer, e realmente não funciona para ela. Então a gente acompanha toda essa trajetória dela se conhecendo na faculdade, tá? É um livro interessante. Não dei uma nota maior porque é livro jovem, que é alguma coisa que eu particularmente não curto tanto, porque é um pouco fora da minha realidade, eu prefiro mais livros adultos, mas o tema é importantíssimo e é um livro muito bem trabalhado, então eu super recomendo para vocês. O próximo livro, eu dei a nota 3 porque eu fui generosa, tá? Porque eu amo essa série, porém esse livro foi decepcionante, tá? A Tempestade... Nossa, eu tô falando isso errado hoje, né? A Tempestade de Ecos, porque este livro finaliza a série da Passos Peitos. O que acontece nesse livro? Acontece o mesmo que aconteceu em todos os outros livros. O Thorne e a Ofélia separados, tá? Eles são um casal tão fofo, eles demoram tanto pra se apaixonar, tanto pra ficar junto. E você tem umas 2 cenas deles juntos em todos os 4 livros, o que é decepcionante, né? Porque a gente quer ver mais deles, a interação deles. Ofélia amadureceu muito, cresceu muito, né? E o Thorne se abriu um pouco, porque ele é bem fechadão. Mas aqui eles estão separados de novo, eles não conseguem ficar juntos. Cada um tem que ir para um lugar para resolver alguma coisa. Enfim, aqui a gente tem a resolução, porém a gente tem um final um tanto aberto, que poderia gerar mais livros, tá? O final não me agradou, foi uma coisa que eu imaginava que poderia acontecer, mas eu não queria que acontecesse. Eu queria um final diferente, então assim, é uma pena, gente, mas eu super indico a série. O segundo livro é o meu favorito, tá? E aí, depois eu peguei um thriller para ler, dei nota 3, porque foi um livro ok, gostei de algumas coisas, não gostei de outras, que foi Em Fogo Lento, da Paula Hawkins, que é a mesma autora de A Garota no Trem e de Em Águas Sombrias. Eu prefiro A Garota no Trem ainda, Em Águas Sombrias é pior que esse, e esse aqui fica no meio, tá? Que é a história de um garoto que é encontrado no seu barco, morto, encontrado pela vizinha de barco. Ela chama a polícia e diz que, ó, encontrei ele assim, tá? Aí, paralelo a isso, tem uma menina que tem um trauma de infância, ela foi atropelada e tal, aconteceu umas coisas ali na infância dela, os pais dela não dão muita bola pra ela tem um pouco de problema com bebidas e tal, e ela é uma das suspeitas porque ela dormiu com ele na noite anterior. Aí a gente tem a família dele, a mãe dele recém morreu, é muito suspeita a morte da mãe dele, 1 semana depois ele morreu. Aí a gente tem a tia, que é a irmã da mãe, o marido da tia, que estão super envolvidos nessa história também. A gente tem a vizinha, que também é meio suspeita, e a gente tem essa menina. Então, a gente vai acompanhar. Ele é muito mais um drama familiar do que um thriller, a gente vai acompanhar o passado de todos eles. Digamos que a gente tem aqui várias mini histórias de cada um, que dariam um livro cada um. E aí a história principal do assassinato fica um pouco aquém, assim, eu achei. Então, não sei. Eu recomendo sim, mas se tiver muito caro, vocês esperem uma promoção, tá? Porque não é um livro assim que você
precisa ler, tá? Então, é a minha opinião sobre este livro. O próximo livro, dei 3,5, também mesma nota do outro, que é o Túnel de Ossos, a continuação de A Cidade dos Fantasmas. Aqui eles vão para Paris, vão visitar as catacumbas e tal, tem, né, para baixo da terra, milhões de ossos e de pessoas enterradas, então tem muito fantasma. E tem um fantasma de um menino ali que tá incomodando, atrapalhando ali, fazendo um escarcéu nessa cidade. E aí a nossa querida, esqueci o nome da nossa querida, Cassidy, tem que dar um jeito nesse fantasma. E esse fantasma é um pouquinho diferente dos outros que ela conhece, porque ele é um poltergeist, que é um fantasma que consegue mexer as coisas. Então é um desafio para ela, legalzinho também, mesma vibe do outro, tá? Aí eu peguei para ler mais um livro que também não foi... Jesus amados, gastei os meus dinheiros e os livros não são bons. Canibal de Nini Elmes, dei a nota 3 também. É um livro que me decepcionou um pouco, porque eu esperava muito mais de Robert Brinza. Eu gosto muito da série Erica Foster. Gosto mais de uns, nem tanto de outros, mas gosto até. E este daqui, sabe? Não sei, gente. Não sei exatamente como... Porque tem um serial killer. Assim... Começa o livro com a Kate, que é a nossa detetive principal dessa série. Ela tem que estar ali no meio de um caso do canibal de Nini Elmes, que estava meio afastado, estava voltando e tal. E ela tá super envolvida nisso, porque é alguém bem próximo a ela, que é. E aí ela sofre um atentado e tal, uma facada, enfim. Aí ele é preso. Aí eu pensei, tá, então agora o que vai acontecer? Se já foi descoberto no início quem é, o que eu não gosto, que não me agrada nesse tipo de livro, eu gosto de descobrir no final, junto com o detetive e tal, fazendo minhas teorias de quem é, assim já é revelado logo de início, tá? Aí passam-se 15 anos, ela está em outro lugar, ela não é mais policial, ela é professora, e ela acaba se envolvendo nessa história de novo, porque ela tem uma ligação muito grande com esse canibal. E começam a acontecer crimes novamente, igual com o mesmo modus operandi. E aí a gente tem um imitador, tem um fã, tem o quê? E ele começa a deixar bilhetes. Então ela vai ter que descobrir, tá temendo pela vida dela, pela vida do filho dela. Enfim, não achei muito interessante, tá? A pessoa que era o outro assassino, assim, tipo, pra mim... não ia adivinhar, mas também não fazia diferença nenhuma, porque o pessoal nem era tão, assim, dentro, sabe, do círculo deles. Então, assim, foi bem entediante, tá? Então, mais uma decepção. Aí eu peguei para ler HQs, porque eu estava sem assunto para o vlog da outra semana. Aliás, tem vlog toda segunda, só para lembrar vocês que eu falo muito mais sobre cada uma dessas histórias. Aqui eu tô só dando um resumo para vocês, mas nos vlogs eu falo muito mais, tá bom? Aí peguei 2 HQs para ler. A primeira foi Intrusos, dei nota 2, tá? Porque não gostei. Aqui são contos, vários contos, mas todos eles eu tenho a impressão que são inacabados, tá? Começa a contar a história e simplesmente acaba, tá? Então, não curti mesmo, não fez diferença nenhuma na minha vida, sabe? Só li por ler e não achei nada de interessante, não achei nem engraçado, nem reflexivo, nem legal, enfim, não gostei de nada, tá? Só pra exemplificar pra vocês uma das histórias, tem um que ele é um jardineiro e ele resolve fazer esculturas, hortoescultura, que é meio misturado uma escultura com um negócio do jardim. Ele tenta vender, ninguém quer, enfim. E aí a mulher dele meio incentiva ele, depois ele briga com ela porque ela fala que o negócio é bonito e o negócio nem é bonito, e ele ficou iludido, tá? No fim ele acaba desistindo. É isso, tá? É mais ou menos isso. E cada história é diferente, mas não, tá? O próximo livro que eu peguei era um que esse Intrusos até eu tinha só trocado no Scooby, porque eu queria ter mais HQs, mais opções. Esse outro eu realmente queria ler, mas eu dei nota 2 também, que é o Placas Tectônicas. Esse livro também não me agradou nem um pouco. É a história de uma mãe que vai se divorciar, ela tem uma menina de 5 anos, e agora ela está solteira, ela quer fazer o quê? Festas e se divertir, e ela
volta a ter uma mente de 14 anos, tá? Tem várias... As ilustrações são bonitas, tá? Tem várias passagens aqui que eram pra ser muito hilárias, engraçadas, mas eu não achei nada disso. Ela é muito infantil, muito... Ai, gente, não sei, não me apeguei, não simpatizei com essa protagonista. Enfim, não rolou, infelizmente. Vou colocar pra venda lá no Shopee, tá? Estamos quase terminando. Aí eu peguei pra ler, né? Pensei, vou pegar um Christian Hanna, porque é uma das minhas autoras favoritas, eu amo os livros dela. Vamos terminar o ano em grande estilo, né? Eis que pego o pior livro dela, talvez, tá? As Cores da Vida. As Cores da Vida é a história de 3 irmãs que moram é tipo uma fazenda, um lugarzinho pequeno ali e tal. A mãe delas morre muito cedo e elas acabam ficando só com o pai. Uma delas se torna advogada, a outra é dona de casa, não lembro se ela tem uma profissão, tem 2 filhos. E a outra fica ajudando o pai ali na fazenda e tal. E ela é muito bonita, todos os homens gostam dela, e ela é muito querida, o pai adora ela, entre aspas, porque ele não demonstra. E a irmã mais velha, que é a advogada, tem muita inveja da irmã mais nova. E aí ela tinha um crushzinho num carinha que foi embora e voltou, um veterinário, essa mais velha. E ele se apaixonou pela mais nova agora. E aí ela não contou que gostava dele, sempre gostou dele pra irmã dela. Então a irmã dela não tinha como saber. Só que a irmã dela não se apaixonou por ele, acabou terminando com ele. Mas, porque ela conheceu uma outra pessoa que chegou ali na fazenda, um cigano, não, um índio, que mudou toda a vida deles. E a história é tudo ao redor do que aconteceu com eles ali. Só que tem muita inveja da irmã mais velha com a mais nova. A do meio é apaziguadora, né? E eu não gosto disso, não gosto de rivalidade feminina, muito menos entre irmãs na mesma família. Mas se não tivesse essa rivalidade, talvez não teria assunto para o livro, tá? Mas é isso, assim, eu dei nota 3,5, eu não desgostei, o final até dei uma choradinha, né? Porque afinal é Christian Hanna. Mas eu não amei, não ficam entre os meus favoritos da autora, tá? Agora eu só tenho mais um livro dela, que é o Lago Místico, e eu já sei que não é muito bom também. Então eu estou bem órfã da minha autora querida, tá? Aí o próximo livro que eu li também foi uma decepção, de certa forma, dei nota 3, que é o Sangue e Mel. Deixa eu até tirar isso aqui. Ele é a continuação de Pássaro e Serpente, que é um livro que eu amei, favoritei. Só que Sangue e Mel é muito parado, gente. É tipo uma jornada, sabe? Uma jornada dos personagens indo para outro lugar. Eles estão recrutando outras espécies, tipo lobisomens e tal, porque vai ter uma grande guerra. Então é tipo... virou quase um Instrumentos Mortais, assim, né? Mas não sei, não tava interessada, quase abandonei. Olha só como eu gostava do primeiro e esse aqui ficou bem morno. O casal começou a brigar por coisa boba, ela começou a ficar diferente. O final deu um grande gancho para o próximo livro. Talvez se torne um pouco mais interessante o próximo livro. Vou continuar lendo, sim, mas esse aqui foi um livro bem segundo livro de série, sabe? Bem xoxo. Então foi isso. E o último livro que eu tenho pra falar pra vocês, eu também não tenho ele físico, eu só li em e-book, que é O Desejo, do Nicholas Sparks. Fazia muito tempo que eu não lia nada do autor. Eu até comentei que eu tava com medo de ler e não gostar e acabar falando muito mal. E eu sei que é um autor que todo mundo ama. Todo mundo não, né? Mas muita gente, tem muitos fãs. Eu era uma das fãs, acabei vendendo todos os livros e tal. Mas O Desejo eu não desgostei, tá? Eu dei até nota 4, eu achei um livro bem bom, é um livro de drama. Ele conta a história de uma fotógrafa que está com câncer. Ela começa a fazer vídeos do YouTube contando a história dela e tal, começa a ficar um pouco famosa. E ela tá em fase terminal, nem todo mundo sabe. Ela tem uma galeria onde ela expõe as fotos dela. Ela não tem marido, não tem filho. E ela acaba contratando um funcionário super querido, super amado, super competente, e acaba se tornando amiga dele. E aí ele vai ser o que vai ouvir a história junto com a gente, de anos atrás, que ela vai voltar no tempo e vai contar a história da vida dela, porque ela não tem filhos, porque ela não casou, ele questiona o grande amor da vida dela, e aí ela conta. Ela acabou ficando grávida com 16 anos, e os pais dela mandaram ela pra outra cidade ficar com a tia dela, que é uma ex-freira, e depois ela vai voltar pra casa. Só que nesse meio tempo, ela não tava gostando de nada e depois ela acaba se apegando à tia, elas acabam tendo uma relação bem legal. Ela acaba conhecendo o Bryce, que é um garoto que vai dar
aula particular para ela. Ele é um fofo, super inteligente, super educado, super amoroso. Uma coisa linda de ver, assim, a amizade dos dois evoluindo. A família dele também é toda bem dotada de inteligência, todos são legais. E aí ela vai contando, né? Volta no presente e aí volta. Muito mais o passado. No presente ela basicamente não tem história, mas no passado vai acontecendo várias coisas. E aí o que me fez dar uma nota maior foi que lá pro fim do livro, ela contando a história, aconteceu uma coisa que eu não imaginava que ia acontecer. Eu pensei que ia ser um pouco diferente, que ia acontecer outro tipo de coisa. E aconteceu isso, achei interessante, mas bem pro fim, aí uma grande revelação que me deixou de queixo caído, porque eu não esperava. Mas eu poderia ter esperado, eu poderia ter me ligado. Era bem possível disso acontecer, mas eu fui lendo e passei batido. E no final eu fiquei literalmente de queixo caído. Fiquei assim, meu Deus, nossa, meu Deus. Eu fiquei assim, sabe? Então, eu acabei gostando bastante do livro. Ele tem pouco romance e mais drama, que é o que me agrada bastante. Ele não ganha 5 estrelas, porque ele não é um grande livro, não tem nada de tão marcante, não me deixou tão empolgada com a leitura, tanto que eu pensei em abandonar ele na metade do livro, mas continuei lendo e valeu a pena. Então essas foram as minhas leituras, foram 18 leituras, né, entre HQs e contos e tal. E foi um mês que eu li muito, porém não fiz tantas leituras boas, né? Não tive tantas boas experiências, tá? Me conte aqui se você já leu algum desses livros, se você quer ler, qual a sua opinião, vamos conversar, tá bom? Um beijo e até mais!